Bíblico em Romanos capítulo 1, e conforme você for encontrando, você que tem saúde, você que pode, Romanos capítulo 1, verso 15 ao verso 17, se coloque em pé, como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 15. Você que tem saúde, você que pode, você que quer, tem disposição para isso, se coloque em pé para a leitura como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, do verso 15 até o verso 17, diz assim: Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos. Pai, obrigado pela oração do pastor Flávio, pela minha vida. Obrigado por cada irmão e cada irmã que pôde sair do recôndito do seu lar para estar conosco no seu lar chamado igreja. E aqui juntos como uma só família, como um só povo, chamados de filhos e filhas do Senhor. Nós estamos aqui, queremos ser edificados mais uma vez pelo poder do Teu Espírito, através da Tua palavra. No nosso ser interior, edifica-nos, expande-nos, aumenta a Tua graça, aumenta a nossa fé. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Eu quero iniciar essa nossa reflexão dessa noite falando sobre o poder de Deus, o poder do Evangelho, citando aqui a frase de um pastor americano, um pastor que talvez você já ouviu falar ou já leu alguma coisa dele no seu cristianismo, principalmente aqueles que são cristãos há mais um tempo, aqueles que estão no cristianismo já há alguma caminhada, o pastor Kennedy Hagin. O pastor Kennedy Hagin, em seu livro chamado Receba Poder, ele afirmou uma frase que eu quero iniciar essa nossa reflexão dessa noite. A frase diz assim: Jesus morreu para nos dar seu poder. Jesus morreu para nos dar o seu poder. Então cabe a nós revelá-lo ou mostrá-lo ao mundo. Jesus morreu para nos dar o seu poder. Cabe a nós, a sua igreja, o seu corpo, a mim e a você, mostrar esse poder ao mundo. Só que poder é esse que nós temos que mostrar para o mundo? Que poder é esse, pastor Flávio, que Jesus, ao morrer na cruz, deu para mim e para você? Que poder é esse que Deus liberou sobre nós, a igreja? Que poder é esse que nós temos acesso, que eu e você, pelo sangue do Cordeiro, temos livre acesso? Que poder é esse que nós temos que mostrar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família? Que poder é esse que nós temos que revelar ao mundo? Até porque o próprio apóstolo Paulo, no Evangelho, eu chamo Romanos de o quinto Evangelho, dessa carta de Romanos, ou o quinto Evangelho, ele diz o quê? Que a criação, ou seja, todo ser criado, espera a manifestação de um poder que vai ser manifestado através dos filhos e das filhas de Deus. A criação aguarda ardentemente, com muita expectativa, a manifestação de um poder que vai fluir de quem é filho e filha de Deus. Que poder que é esse? Então, de fato, Jesus não morreu, igreja, na cruz do Calvário para nos dar uma religião. Jesus não morreu na cruz do Calvário para dar para nós uma religião, para fazer de nós pessoas religiosas. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar facilidades nesse mundo. Pelo contrário, ele disse: no mundo nós teríamos aflições. Ele não nos enganou.
Porém, ele disse algo para nós: embora as aflições existam, passe por elas com bom ânimo. Então Jesus Cristo não morreu naquela cruz para nos dar uma religião, para nos dar facilidades, mas de fato, igreja, que Jesus morreu numa cruz para nos dar a sua vida e o seu poder. Quando Jesus morreu numa cruz por mim, por você, por cada um de nós, Ele não morreu naquela cruz para nos dar regras religiosas, princípios bíblicos, mas Ele morreu naquela cruz, pastor Flávio, por cada um de nós, para nos dar a sua própria vida, para que essa vida que estava nele, também pudesse estar em mim e em você, estar na igreja. E nessa vida existe um poder, nessa vida existe graça, nessa vida existe perdão, nessa vida existe misericórdia, e nessa vida que nós vivemos hoje pela fé no Filho de Deus, existe esperança. Você crê nisso essa noite? Amém? Então nós vivemos dias em que as pessoas estão cada vez mais buscando dinheiro, buscando fama, buscando poder, mas não um poder espiritual. As pessoas querem poder para manipular pessoas, mas não um poder do Altíssimo. As pessoas querem um poder para se sobressair sobre outras pessoas, para subjugar outras pessoas, para se sentirem melhores do que outras pessoas. Então os dias que nós estamos vivendo estão difíceis. Por quê? Porque os valores estão invertidos. São difíceis porque nunca a moral e a ética foram tão deturpados e tão pervertidas na nossa geração. Nunca se fez então tão necessário nos nossos dias o poder de Deus ser manifesto através dos filhos e das filhas de Deus. Nunca se fez tão necessário nos nossos dias a igreja manifestar quem Deus é e o poder que Ele tem. Jesus Cristo então nos deixou o seu exemplo. E qual foi o exemplo? O exemplo de que Ele não só conhecia o poder de Deus, mas o exemplo que Ele também demonstrava o poder de Deus. Jesus, igreja, é o nosso maior exemplo. E não um exemplo de quem só conhece o que é o poder de Deus, mas também de quem demonstrava o poder de Deus. E se eu não me engano, cristianismo é imitação. E imitação de quem? De quem Cristo é. Paulo entendeu isso a ponto de escrever em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Me imitem, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a pessoa certa. E quem ele estava imitando, igreja? Jesus Cristo. Então no cristianismo a gente até começa imitando um irmãozinho que a gente acha um homem de Deus, uma irmãzinha que a gente acha uma mulher de Deus, a gente anda igual, canta igual, prega igual, mas no final das contas a gente tem que ser como é Jesus. A gente até pode começar imitando alguém, mas o fato e a verdade, o alvo, quem a gente tem que imitar mesmo é quem? Jesus. Então Jesus não só conhecia o poder de Deus, Ele também demonstrava, por isso que Ele alertava para cada um que caminhava com Ele, ou para cada um que questionava Ele, para não errar só conhecendo as Escrituras, mas também conhecendo o poder de Deus. Ora, erramos quando? Quando conhecemos só a Escritura, só o texto. Erramos quando não conhecemos o poder de Deus. Mateus capítulo 22, verso 29. Errais. Quando que a gente erra? Quando vocês só conhecem a letra e não o poder de Deus. É bacana a gente decorar textos bíblicos, citar textos bíblicos, mas se os textos bíblicos não se tornarem poder de Deus em nós, a Bíblia é um livro igual ao do Harry Potter. Às vezes eu disse isso, desculpa poder parecer até uma heresia, mas às vezes os espíritas que leem os livros da Zíbia Gasparetto se movem de uma forma mais boazinha do que a gente que lê a Bíblia.
Porque a gente não peca só quando faz coisa errada, a gente peca quando deixa de fazer o bem também, o que é certo. Desculpa fazer essa comparação, mas às vezes parece que a Bíblia é um livro de contos de fada. Haja visto que nas Olimpíadas a fadinha ganhou medalha de prata. Mas parece que a Bíblia é uma história como qualquer outra. Porque a letra por si só, igreja, o que o apóstolo Paulo disse? A letra por si só, ela faz o que, igreja? Ela mata. Então a gente erra quando conhece a Bíblia e não a interpreta com a nossa vida prática. A gente erra quando conhece o Evangelho e não vive esse Evangelho. Então, nós erramos por não conhecer o poder de Deus. Mas antes de falarmos sobre o que o poder de Deus pode fazer, nós precisamos entender o que é o poder de Deus. Durante muitos anos da minha caminhada, eu não sei se foi assim também com você, durante muitos anos da minha vida eu acreditava que o poder de Deus eram curas, que o poder de Deus eram milagres, eu acreditava que o poder de Deus era exorcismos de demônios. Durante muitos anos da minha vida, eu acreditava e eu cria mesmo que o poder de Deus era isso. Mas isso não é o poder de Deus. Isso é o que, pastor Israel? Isso são sinais do poder de Deus. Curas, milagres, exorcismos de demônio, não é o poder de Deus, mas são sinais do poder de Deus. Até que um dia, eu me deparei com esse texto que nós lemos. E esse texto me respondeu o que é o poder de Deus. Porque o próprio Jesus falou que esses sinais acompanhariam todos aqueles que crescem no poder de Deus. Que sinais? Em meu nome beberão coisas mortíferas e não morrerão, tocarão nos enfermos e eles serão curados, expelirão demônios. Esses sinais acompanhariam quem cresce no poder de Deus. Mas ele não está falando que esse é o poder de Deus. Mas Paulo diz aqui em Romanos, o que é o poder de Deus? Paulo diz aqui em Romanos, no verso 17, ele respondeu essa pergunta para a igreja de Roma, e respondeu essa pergunta para mim, e respondeu essa pergunta para você, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E quem crê nesse poder do Evangelho, viverá esses sinais. Quais sinais? Curas, milagres, exorcismos e todas as coisas que Jesus falou. Mas o poder de Deus não é essas coisas. Tem muita gente procurando igreja por causa de sinais, e não por causa do poder de Deus. Tem muita gente procurando líderes religiosos por causa dos sinais, e não por causa do poder de Deus. Qual é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus. Porque não adianta nada uma pessoa ser curada e ser até ressuscitada, se ela não conhecer o poder do Evangelho. Porque depois, se ela morrer de novo, mesmo que foi ressuscitada, se ela morrer de novo, ela vai para o inferno direto. Recebeu um sinal do poder, mas não conheceu o poder. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não adianta a gente conhecer os sinais, sem conhecer o poder. Não adianta nada nós vivermos sinais, sem conhecer o poder. Então, igreja, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração essa noite. A palavra evangelho, ela não foi criada pelos apóstolos e nem pela igreja. Embora hoje a gente use bastante a palavra evangelho. A palavra evangelho, na época que Jesus e os apóstolos viviam, era uma palavra para narrar as vitórias de um imperador, o César. Assim como a palavra apóstolo também não foi Jesus que criou, também era utilizada por Roma, como os mensageiros, os embaixadores do império.
Mas os apóstolos se apropriaram desses termos para dizer o que de fato eles estavam fazendo na implantação do reino de Deus. Por isso que Paulo começa essa carta de Romanos, capítulo 1, verso 1, dizendo que esse evangelho é o evangelho de Deus, e não de Roma. E esse evangelho, Romanos capítulo 1, no início do capítulo 1, ele diz, esse evangelho não é o evangelho de César, esse evangelho é o evangelho de Deus. Essa boa notícia não é a notícia do imperador romano, essa boa notícia vem do alto, vem do céu, vem de Deus. Essa vitória que nós estamos dando, ela vem da cruz. E não de um império humano. Então os discípulos se apropriaram dessas duas palavras, a palavra apóstolo e a palavra evangelho, para poder disseminar, permear a sociedade naquela época, com a realidade do reino, a realidade dos céus. Mas o evangelho, repito, anunciado pelos discípulos, pelos apóstolos de Cristo, veio de Deus. Não se trata de uma invenção humana. O evangelho não é uma conquista humana. O evangelho não é um conteúdo religioso. O evangelho é sim o poder de Deus. Então, igreja, em nome de Jesus, muitos podem achar que o evangelho é uma doutrina, muitos podem achar que o evangelho é uma bênção, muitos podem achar que o evangelho é uma experiência, só que na verdade o evangelho é Jesus Cristo. Ele é a boa nova de Deus. O evangelho é Jesus Cristo. Ele foi a boa notícia que o anjo declarou para Maria: eis, mulher, que trago boas novas, eu trago boas notícias, terás um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Jesus é o evangelho, ele é o poder de Deus. E onde esse poder habita? Onde esse poder está? Qual o reservatório, o recipiente, o vaso desse poder? Coloca a mão no seu coração assim. Diga: eu, para a glória de Deus. Você é o recipiente da glória de Deus. Você é o vaso. A glória não é do vaso, já dizia Paulo, a glória é de Deus, porque o vaso contém algo precioso, que é a vida, que é o Espírito, que é o poder do Evangelho. Então, eu sei que isso não acontece aqui, mas tem muito crente que diz assim: ah, minha vida não muda, ah, minha vida é assim, ó céus, ó vida, meu Deus, nada dá certo, parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Tem muito cristão, eu sei que isso não acontece aqui, mas que está vivendo como um derrotado, quando na verdade deveria entender que o recipiente é a habitação da glória de Deus, é a habitação do poder de Deus. Nós deveríamos caminhar como mais que vencedores, e não como derrotados, porque dentro de nós habita o mesmo Espírito que habitou em Jesus, o mesmo Espírito que caiu sobre os apóstolos e eles fizeram sinais e maravilhas, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita dentro de nós. E por que nossa vida é tão pacata, talvez, tão monótona, talvez? Porque a gente não entendeu que dentro de nós habita um poder, que pouco a pouco a nossa vida cotidiana vai apagando esse poder. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apagueis esse poder, não apagueis esse poder, não diminua esse poder, aprenda a usá-lo, manifeste esse poder. Essas são as exortações de Paulo. Manifeste esse poder, coloque para fora aquilo que Deus põe dentro, use os seus dons, use os recursos que Deus colocou dentro, mas às vezes a gente nem sabe que tem. Talvez a gente sabe que tem, mas não sabe qual é.
Como é que vai usar algo que a gente não tem nem informação direito? Por isso que é importante o nosso relacionamento com esse poder. Porque esse poder não é uma energia, não é uma aura, esse poder não é uma crença, esse poder é uma presença. Esse poder é uma pessoa. Esse poder é Jesus Cristo. Você pode aplaudi-lo, igreja, em nome de Jesus? Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que o Evangelho é uma pessoa. A boa notícia é que o Evangelho é uma presença. É um Deus que se fez gente no começo e habitou no meio de nós, mas que esse Deus, que essa presença, hoje habita dentro de nós. Não sei se você foi assim, eu já fui assim. Não vejo a hora de encontrar com os discípulos e perguntar como é que era andar com Jesus lá na Palestina, ver ele multiplicando pão, vendo ele multiplicar peixe. Eu ficava fervendo por dentro, não ver a hora de conversar com os discípulos, saber como que era aquela época com Jesus. Quando na verdade hoje eu penso diferente, porque eu estou entendendo cada vez mais sobre isso, que os discípulos é que vão chegar em mim e vão falar assim: explica para mim como é que foi lá no século 21, ter ele dentro. Ter ele dentro. Porque nós tivemos uma experiência com ele fora, depois recebemos ele por um curto período dentro, mas explica como foi naquela época difícil que você viveu também. Vocês nem vivenciaram ele fora, só puderam vivenciar ele dentro. E eu fico pensando, como é que eu ia responder isso? Eu não me toco às vezes que ele está dentro de mim. Ele está em você, o Espírito Santo, até com gemidos. Igreja, Ele está dentro. Ele está dentro. Essa é a boa notícia que Jesus veio revelar para nós. Que o poder de Deus habita dentro de cada cristão e é um poder que está disponível. Por esse motivo, igreja, em nome de Jesus, não podemos reduzir o Evangelho a mera empolgação, a mera emoção ou mero entretenimento. Não podemos. Também não podemos nos enganar achando que o Evangelho é só para aquele que está perdido e sem Jesus. Não, 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 o Evangelho é para todos nós. O Evangelho é uma revelação diária de quem Cristo é em nós. O Evangelho é uma revelação diária de quem Cristo é em nós, e não só do que Ele fez por nós. Nós estamos parando no tempo só no que Ele fez por nós, mas chegou o tempo de nós começarmos a entender o que Ele faz em nós. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, esperança da glória. Agora, sabendo então um pouco que o poder de Deus é o Evangelho, a gente precisa entender qual que é o poder que o Evangelho tem na nossa vida. E aqui a gente vai caminhando para tentar encerrar um assunto que não dá para encerrar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, qual é o poder que o Evangelho tem, é entender primeiro o verso 15, que é um poder de anúncio. Repita comigo, por favor: o Evangelho tem um poder de anúncio. O verso 15 vai estar escrito assim, que Paulo disse: eu estou pronto para anunciar o Evangelho a vós. Se você entende que o Evangelho habita em você, e que o Evangelho é o poder de Deus em você, não dá para você guardar isso só para você. Você tem que começar a entender: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus, e eu estou pronto para anunciar sobre esse poder. Como eu disse no início, com a frase do Kennedy Reagan,
Jesus morreu para nos dar esse poder. Portanto, cabe à igreja, cabe a mim e a você, mostrar esse poder, revelar esse poder ao mundo. A única forma que eu e você podemos fazer para fazer o poder de Deus ser conhecido e reconhecido é através do anúncio do Evangelho, mostrando esse poder, esse Evangelho ao mundo. As pessoas estão pensando que o Evangelho é uma doutrina religiosa, mas na verdade o Evangelho é Jesus Cristo. As pessoas estão achando que o Evangelho são 10 mandamentos, que o Evangelho é uma conduta de vida. Não. O Evangelho é uma presença. E nós precisamos anunciar isso para os 4 cantos da terra. Meu irmão, minha irmã, essa etapa do Evangelho, a Bíblia chama de Evangelho da Graça. Atos capítulo 20, verso 24, vai dizer que o Evangelho é o Evangelho da Graça. Porque graça não é um conceito teológico, graça não é um conceito bíblico, graça é o próprio Jesus. Nós vamos ver lá em João capítulo 1, o verso 16, e verso 17 e verso 18. João tenta explicar ali que a lei, essa lei aqui, veio por meio de Moisés. Moisés que deu a lei. Mas João vai dizer, em João capítulo 1, verso 16, 17 e 18, que a graça e a verdade não foi dada por Jesus, veio em Jesus. Jesus era a graça encarnada. Jesus não era um conceito sobre graça, Jesus era a própria graça encarnada. Jesus não era um conceito sobre verdade. O que é verdade, pós-verdade, pré-verdade? Não, Jesus era a verdade. Moisés deu a lei, mas a graça e a verdade veio por meio de quem Jesus era. Então eu anuncio o Evangelho com condutas religiosas ou posturas metodistas. Eu anuncio o Evangelho como quem é Jesus. E Jesus não é uma crença, Jesus é uma presença. Jesus não quer catequizar a gente, dogmatizar a gente. Jesus quer salvar a gente. Salvar a gente de nós mesmos. Salvar a gente do inferno. Mas acima de tudo, salvar a gente da ira do próprio Deus. Da ira do próprio Deus. Jesus não falou 3 vezes, afasta de mim esse cálice, porque ele estava querendo beber Santa Ceia. Ele falou, afasta de mim esse cálice, porque ele bebeu o cálice da ira de Deus, para que todo aquele que crê em Jesus não receba a ira vindoura. Porque vai haver juízo, vai haver julgamento, e as pessoas precisam conhecer Jesus o mais rápido possível. Eu não sei você, mas eu acredito que você também. Nunca vi tanto texto bíblico ser confirmado e contextualizado com o tempo que nós estamos vivendo. Iniquidade se multiplicando, amor se esfriando, homens sendo amantes de si mesmo. Nunca vi tanto, Yolanda, nunca vi tanto texto bíblico ser tão atual como nos nossos tempos. Jesus está voltando. Mas que isso não sirva de escapismo para mim e para você, mas que sirva de anúncio para mim e para você levarmos para outras pessoas. Deus não quer uma igreja escapista, Deus quer uma igreja evangelista. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Então, esse evangelho da graça revela como Deus salva. Como é que eu tenho que anunciar o evangelho? Eu nunca fiz isso, eu não sou evangelista, eu não tenho ministério evangelístico, eu não tenho o dom do evangelismo. Igreja, para um pouco, respira e começa a ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque Paulo vai dizer lá,
que o Evangelho é poder de Deus, e vai dizer como que anuncia o Evangelho. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, que o Evangelho não é só anunciado com palavras, mas o Evangelho é anunciado com ajuda, com auxílio do Espírito Santo, mas também com plena convicção do que você está falando. E no procedimento em amor, não só com palavras. Se a gente não acredita, quando a gente for falar sobre algo que a gente não acredita, as pessoas não vão acreditar. Como é que nós vamos falar sobre uma coisa que a gente não acredita? Então, o primeiro poder do Evangelho, pastor Flávio, é o poder do anúncio. E a gente precisa anunciar o relacionamento, a comunhão que a gente tem com Jesus Cristo. E o quão bem isso está fazendo para nós. E o quanto a gente acredita nisso. Segundo, o poder do Evangelho é poder de salvação. Verso 16. Paulo vai dizer assim, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Porque uma vez que você anuncia, o próximo passo, quando a pessoa crê nesse poder, é ser salva. E essa etapa a Bíblia chama de Evangelho do Reino. Então o Evangelho é o Evangelho da graça. E o Evangelho, Lucas capítulo 4, verso 43, vai dizer que o Evangelho é o Evangelho do Reino. É Evangelho de salvação. Por quê? Porque revela por que Deus salva. Se o Evangelho da graça revela como Deus salva, o Evangelho do Reino revela por que Deus salva. Jesus, nesse ministério terreno, ele nunca, pasmem, ele nunca pregou sobre salvação. Pelo contrário, ele ainda disse, Orlando, que aquele que quer se salvar a sua própria vida, vai perder. Mas qual foi o evangelho que Jesus pregou? O evangelho do reino. E como se prega o evangelho do reino? Arrependa-se. Não tem outra forma de nós pregarmos o evangelho do reino, senão dizendo para as pessoas: arrependa-se de uma vida longe de Jesus, arrependa-se de uma vida longe de Cristo, arrependa-se de uma vida longe de Deus, distante de Deus, e venha para perto dele. Buscar enquanto há tempo de encontrar, invocar enquanto está perto. Jesus, em seu ministério terreno, repito, nunca pregou sobre salvação, nunca anunciou o evangelho de salvação, mas ele anunciava o evangelho do reino através do arrependimento, para termos acesso ao seu reino, conforme Mateus capítulo 3, verso 2 e Mateus 16, verso 25. Então, igreja, a salvação vem por duas razões. Primeiro, porque Deus volta a estabelecer sobre a terra a sua soberania. Deus quer voltar a estabelecer sobre a terra o seu governo soberano. E segundo, porque Deus quer devolver à humanidade uma posição de autoridade. Porque, veja bem, Primeiro João capítulo 1, verso 12 e verso 13, vai dizer o que lá? Que aquele que crê no Senhor Jesus é dado o poder de se tornar o quê? Filho de Deus. Então, ser filho de Deus não é qualquer coisa. Ser filho de Deus não é qualquer coisa. E também não é tão fácil você dizer que é filho de Deus, porque existe uma condição no versículo. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Só que a palavra ali, poder, no original, exousia, no grego, não é dínamos, não é poder dínamos, é poder de autoridade. Porque quem crê no Senhor Jesus recebe a autoridade, uma posição, uma condição de se tornar filho. E só recebe a autoridade, igreja, daquele que autorizou. Então tem muita gente falando assim: eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas você crê em Jesus? Não, então você não recebeu autoridade para isso.
porque aos que crerem. E aí o verso 13 vai dizer que não é por vontade humana, não é eu que quero ser filho de Deus, não é pelo sangue, não é genética, mas é se você crê, se você se arrepende, a você é dado a autoridade de se tornar filho de Deus. Deus quer salvar porque Ele quer que o governo dele exerça a soberania de todas as coisas. E quer devolver ao homem a posição de autoridade que Adão perdeu no jardim. Então, o último Adão, Jesus Cristo, Ele quer nos devolver essa posição. Ele quer devolver essa autoridade que o primeiro Adão perdeu. A gente não fez nada para perder essa autoridade. Quem fez foi o primeiro Adão. Mas a gente também não vai fazer nada para receber essa autoridade de volta, porque quem está devolvendo é o segundo Adão. Então o que eu e você temos que fazer? Crer. Que difícil, hein? O que eu e você temos que fazer? Temos que fazer um sacrifício, matar um boi. Não. O que a gente tem que fazer? Crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Você pode aplaudir esse Deus por isso? Amém? Por último e não menos importante, o Evangelho é poderoso porque ele tem poder de revelar a justiça pela fé. O verso 17 vai dizer isso: o justo viverá pela fé. E último, nessa terceira etapa então, a Bíblia chama o Evangelho, nós falamos que o Evangelho é o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, mas a Bíblia lá em Apocalipse 4 vai dizer que o Evangelho é o Evangelho eterno. Evangelho eterno. Nós falamos como Deus salvou, por que Deus salvou, agora nós vamos falar o que Deus salvou. Deus salvou eu e você e todo aquele que crê. Deus salvou essa humanidade a quem Ele elegeu e essa criação a quem Ele está edificando pela justificação pela fé. Martinho Lutero, ele vai dizer uma frase que nós somos simultaneamente justos e simultaneamente pecadores. Por que simultaneamente justos? Porque quem crê em Jesus Cristo foi justificado pela fé. E por que simultaneamente sendo justo a gente ainda é pecador? Porque o pecado ainda nos assedia. E cabe a nós escolher se vamos pecar ou não. Quantos aqui são tentados? Quantos aqui de vez em quando pecam? Todos nós. O pecado ainda nos assedia. Então, ao mesmo tempo que nós somos santos, somos pecadores. Ao mesmo tempo que somos justos, somos pecadores. Porque o pecado tenazmente nos assedia. Tenazmente bate a nossa porta. Só que essa parte de nós sermos justos, a gente tem falado muito pouco. A gente mais abraça que a gente é pecador do que a gente abraça do que a gente é justo. A gente mais abraça dizendo que é pecador do que dizer que a gente é santo. E se a gente crê mais que a gente é pecador o tempo todo, mais pecado a gente vai cometer. Porque a gente se comporta de acordo com aquilo que a gente crê. Mas se você crê que você também é justificado, se você também é santo, você vai agir de acordo com o que você crê. Como é que você tem agido? Como um pecador ou como um justificado? Como é que você tem vivido os seus dias nessa terra? Como uma pecadora, um pecador? Ou como um justificado, uma justificada pela fé? O que mais tem influenciado a sua vida? A justificação pela fé? Ou o pecado que te assedia? A tentação que bate na tua porta? Então, igreja, em nome de Jesus, como é que eu sei que eu sou justificado? Como é que você sabe que você é justificado? A justificação pela fé, ela acontece uma vez só. Mas a santificação, ela acontece todos os dias. Como é que eu sei que eu sou justificado pela fé?
quando eu vivo em santidade, quando eu busco viver o processo de santificação. Porque se uma pessoa não se santifica, nem justificada ela é. Porque o resultado da justificação, igreja, é a gente viver em santidade. Ou pelo menos buscar, começar a viver em santidade. Se uma pessoa não está sendo santificada, não existe razões para que a gente creia que ela tenha sido justificada. Uma pessoa justificada não fica brincando com o pecado. Uma pessoa justificada não brinca com aquilo que crucificou Jesus na cruz. Uma pessoa justificada anda querendo ser parecido com Jesus. Uma pessoa que foi justificada, ela entra no processo de santificação, sem a qual ninguém consegue ver Deus. Sabe por que a gente não está conseguindo ver Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, na vida das pessoas? Porque a gente talvez não esteja andando no processo de santificação. Mas quando a gente anda nesse processo, pastor, a gente consegue ver Deus na gente. A gente consegue ver Deus nas pessoas. A gente consegue ver Deus até na tribulação. Porque sem o processo de santificação, ninguém consegue ver Deus. Ninguém consegue ver Deus. Então Paulo nos garante que pela fé, eu e você, nós fomos justificados. Você pode repetir comigo: eu sou justiça de Deus? Pastor, que heresia, quem sou eu? Eu sou um pecador. Não. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz que você que está em Cristo é justiça de Deus. Pastor, quem sou eu? Não, é você que as pessoas vão ver. E é através de você que elas vão ver quem Deus é. Deus passa agora, Yolanda, a ter cor, ter corpo, ter cheiro, ter sorriso. Deus agora se apresenta à humanidade nos seus filhos e filhas. Sabe que você pode repetir isso de novo? Eu sou justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 vai dizer isso. Você precisa começar a acreditar nesse poder que habita em você. Você precisa começar a crer que você foi justificado pela fé. Precisa começar a andar de acordo não com o formato pecador de ser, mas com o formato justificador de ser, que Deus também colocou em você. O pecado tem que parar de ser uma realidade vivida cada vez menos na nossa vida. Então, uma vez que o Evangelho nos tornou justos pela fé, devemos viver de fé em fé. Porque quem é justo, justificado, vive pela... Você pode aplaudir esse Deus por isso? Amém? Então, para a gente concluir aqui, igreja, existem 3 poderes que o Evangelho tem. Existem muito mais. Mas nós falamos do poder do anúncio, da salvação e da justificação pela fé. Por que o Evangelho tem esses 3 poderes? Apenas para gerar 2 coisas na igreja: unidade e comunhão. Só existe o poder do Evangelho para gerar na igreja, pastor Flávio, unidade e comunhão. E essa unidade, essa comunhão gera crescimento. Porque a igreja de Atos tinha unidade e comunhão. E dia após dia o Senhor ia acrescentando, pelo poder do Evangelho, aqueles que iam sendo salvos.
Isso vai acontecer de forma orgânica. A gente não precisa criar uma estratégia de pequenos grupos. A gente não precisa criar metas. A gente só precisa viver o poder do Evangelho. Porque o Evangelho é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que queremos. Porque esse poder não é nosso, esse poder é de Jesus. E foi dado de graça, a mim, a você, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não vamos reduzir, igreja, não vamos reduzir o Evangelho, o poder do Evangelho, a mero momento de comer junto. As pessoas reduziram muito a comunhão, a palavra comunhão a comer junto, estar junto, tempo de mesa junto, comendo. Não, não, não. Comunhão é a gente ser um com Jesus. A palavra koinonia vem do verbo koinos, o verbo de ser um. Um leão, igreja, pode dormir em cima de uma pedra, pode afiar suas unhas na pedra, mas ele não tem comunhão com a pedra, porque são de naturezas. O leão é natureza animal e a pedra é natureza mineral. Eles não têm comunhão. Eles até têm um relacionamento, digamos assim, mas comunhão? O Filho de Deus se fez homem para mudar a minha natureza e a sua natureza, para a gente ter comunhão com Ele, ser um com Ele, e Ele gerar um fruto na gente, fruto que começa com arrependimento, mas termina com glorificação. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder que a igreja tem. Que Deus nos ajude. O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. Não podemos reduzir o Evangelho a um chamado vocacional, pastor. Porque, embora a gente possa se sentir satisfeito na nossa vocação pastoral, musical, ou qualquer outra vocação ministerial que exista, embora a gente ainda tenha satisfação, realização, a gente só tem quando a gente entende que o Evangelho não quer transformar pessoas em ministros, quer transformar homens e mulheres distantes em filhos e em filhas. O poder do Evangelho não é transformar pessoas em pregadores, em cantores, em missionários. O poder do Evangelho é transformar homens e mulheres em filhos e em filhas, amados e amadas. E um filho amado vai obedecer o pai. Uma filha amada vai obedecer ao pai em anunciar, em pregar, em cantar, em fazer qualquer coisa vocacional. A melhor coisa que o Evangelho pode fazer para nós e por nós, não é nos dar uma vocação, mas é nos dar a adoção. Porque antes nós éramos filhos das trevas, filhos da desobediência. E agora nós somos filhos da luz. Adotados pela sua infinita graça, pelo poder do Evangelho. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Agradeço a sua atenção. Peço perdão se eu me estendi. Mas que você saia daqui nessa certeza de que o poder de Deus é real. Ele habita dentro de você. Não porque a gente merece. Nós não merecemos nada.
mas porque aprove ao Senhor colocar o seu poder dentro de vasos de barro como eu e você. Feche os teus olhos. Você não saiu da sua casa à toa. Você não saiu da sua casa para assistir um culto. Você saiu da sua casa para prestar culto. E se a palavra de alguma forma falou com você, porque ela não volta vazia, reaja a ela agora dando a sua resposta em oração. Você pode orar, falar com Deus e dizer para Ele: Pai, me faz te amar mais e conhecer mais esse poder desse Evangelho. Você pode dizer para Ele: Pai, eu quero viver o poder do Teu Evangelho como eu nunca vivi. Pai, que esse poder me mova, porque em Ti nos movemos, em Ti nós somos a Tua geração. Dê uma resposta em oração agora. Eu posso te ensinar a Bíblia, o pastor Flávio pode te orientar, o pastor Hércules pode jejuar por você, pode ensinar você, mas eles não podem, a gente não pode fazer escolhas por vocês. Então que você faça a escolha certa essa noite, de responder a esse Evangelho, de responder a essa palavra, de responder esse poder. Deus não está levantando uma igreja de ministros, Deus está levantando uma igreja de filhos que trabalham na sua seara. E você será qual filho? O que trabalha com o Pai, o que reconhece o chamado do Pai, ainda que não querendo, ou o filho que diz: Pai, eu vou, eu faço, eu estou contigo, mas na verdade está longe, está distante. Que você possa responder ao Evangelho essa noite. Que você possa responder ao Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho eterno. O Evangelho que é uma presença, que é uma pessoa, que é Cristo Jesus. Talvez durante muitos anos você, assim como eu, vinha para a igreja procurando o poder de Jesus nos milagres, nas curas, no exorcismo, quando na verdade o poder já estava em você, disponível. Que você possa ser essa boa notícia para o mundo. Fale isso em oração: Senhor, eu quero fazer parte dessa boa notícia para os meus vizinhos, para os meus amigos, para as minhas amigas, para a minha família. Eu quero fazer parte dessa boa notícia. Eu quero fazer parte, Senhor, dessa grande colheita que o Senhor tem para nós, e que o Senhor já começou através de nós. Fale com Ele, tenha esse tempo de oração, tenha esse tempo de oração. Não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito, pelo poder do Evangelho. Espírito Santo, tem total liberdade. Tem total liberdade em nossas vidas, nessa igreja. Essa igreja é tua, Espírito Santo. Move os corações. Abala, Senhor, oh Deus, aquilo que precisa ser abalado. Sacode aquilo que precisa ser sacudido. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Pelo poder do teu Evangelho. Pela boa notícia que é Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Muda realidades. Muda realidade nos lares. Muda realidades, ó Deus, nas finanças. Muda realidade, Senhor, ó Deus, no dia a dia, no cotidiano. Muda realidade, Senhor, ó Deus, em sonhos, expectativas. Há tantas pessoas nas igrejas frustradas, ó Pai, porque não reconhecem a sua vocação, não reconhecem o ministério, não reconhecem seus dons. Mas, Pai, que a partir de hoje, Pai, se há alguém frustrado e frustrada, possa reconhecer o poder do Evangelho, em nome de Jesus, e o chamado da adoção para a comunhão. Oh Deus, em nome de Jesus. Em teu nome que oramos, em teu nome que cremos, em teu nome que profetizamos,
em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor Israel. Nós temos um hino que diz: a nova do Evangelho. Daniel nos ajuda a cantar. É o hino número 5. O poder de Deus, a presença de Jesus. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, e do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão